pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. Já deixa seu like aí pra você não esquecer nesse vídeo, tá bom? Pra você não esquecer no final. Se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. É você clicar nele pra automaticamente estar inscrito aqui no canal e não perder nenhum vídeo que sai aqui. Tanto os devocionais como os demais vídeos que estão saindo aqui. E também, se você puder, de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Bora pro nosso devocional de hoje. Bom, gente, quando eu tava pensando sobre esse tema, que já tá aí no título, como você tá vendo, né, descomplicando a vida, é até engraçado quando eu tava pensando e que eu ia trazendo, o que eu ia falar, né, no contexto em si. É fato que eu lembrei de uma música, não sei se todo mundo conhece, enfim, eu vou falar dela ao longo do vídeo. Interessante, não sei se você já parou pra prestar atenção, se você já sentiu isso sobre a sua própria vida. Eu já senti em vários momentos, em várias vezes, de que alguma coisa tá muito complicada, sabe? Alguma área da sua vida tá muito complicada. E parece que às vezes as pessoas, no geral, as pessoas à nossa volta, seja em qual ambiente você estiver, parece que as pessoas também complicam muito as coisas. Às vezes você olha para uma determinada situação da vida e pensa, poxa, seria tão fácil se eu pensasse sobre isso dessa forma. Eu acho que seria mais leve, mais simples mesmo. Você olha para alguma situação, porque às vezes é mais fácil a gente olhar de fora, né, para a situação que tá acontecendo na vida de alguém, ou alguma situação que tá acontecendo no país, por exemplo, e pensar assim, eu faria dessa forma, eu descomplicaria essa área da vida, eu descomplicaria isso que a pessoa tá vivendo se eu agisse dessa forma, não é mesmo? Você já pensou isso? Eu já pensei isso. É interessante como isso realmente faz muito sentido. Porém, quando a gente vai trazer pra nossa vida, é um pouquinho mais complicado da gente agir da maneira com que a gente realmente sabe que a gente deveria fazer, ou a gente deveria falar, ou como a gente deveria se portar, enfim, para que aquela situação complicada, ela se descomplicasse um pouco mais. E não sei se você já ouviu aquela frase que diz assim, a pessoa pode complicar a situação, por que ela vai descomplicar? Por que ela vai facilitar? E existem muitas pessoas que são exatamente assim. Às vezes você olha para uma situação, para alguma coisa assim que tá acontecendo, e às vezes é uma coisa tão simples, uma coisa tão boba de resolver, mas a pessoa é justamente isso. Pra que facilitar se a pessoa pode complicar? Então aí a pessoa vai lá e complica a situação. Às vezes a pessoa tem alguma coisa ali que tá acontecendo, ao invés da pessoa, se ela não tem nada pra falar de bom, por que ela vai falar algo de ruim? Mas não, é mais fácil falar algo ruim, é mais fácil complicar, é mais fácil deixar a situação mais chata, mais complicada mesmo, do que realmente se calar, porque às vezes é mais difícil a gente se calar do que falar alguma coisa e piorar uma situação. Eu tava pensando sobre isso e pensando, né, sobre mim mesmo, quanto eu complico as coisas, né? Tem situações que é muito fácil resolver, mas eu quero complicar. É como se fosse isso, gente. É uma coisa que às vezes a gente foge um pouco, sabe? E você pode olhar para sua própria vida em coisas simples que já deveriam ter sido resolvidas, mas você complica tanto a situação, às vezes você fala tanto, ou às vezes você procrastina tanto, enfim, sei lá, de uma situação que já deveria ter sido resolvida, mas pra que facilitar, né? Não é mesmo? Pra quê? A frase que eu falei pra vocês, que é de uma música, eu me lembrei, que me veio à memória, que é até engraçado, assim, quando a gente para pra refletir, a gente para pra prestar atenção, mas quando a gente traz pra realidade da nossa vida, a gente percebe o quão real isso é, e o quão, de fato, a gente gosta mais de complicar as coisas do que de resolvê-las. A parte da música fala assim, é fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo. É fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Por que não complicar, né? Deixar fácil. Não, por que viver em paz? Não, a gente gosta é da complicação, a gente gosta é da dificuldade. Às vezes você talvez pode ser o tipo de pessoa que vive reclamando da vida, que vive reclamando de toda e qualquer situação que se passa na sua vida. Mas você é que tá ocasionando, é que tá causando isso, às vezes, é que tá trazendo isso pra sua vida. Às vezes é uma coisa assim fácil de resolver, mas a gente vai lá e quer o quê? Complicar. Às vezes é uma coisa que, como eu falei, a questão das palavras, né? Às vezes você tá numa discussão, sei lá, enfim, é mais fácil você continuar falando, você continuar jogando as coisas do que se calar e esperar pra poder resolver. Então é muito mais fácil a gente causar uma confusão, a gente causar uma briga do que se calar, porque a gente quer ter o quê? Razão.
A gente não quer ter paz. É mais fácil a gente reclamar que a nossa vida não muda, mas é mais difícil a gente orar. É mais difícil a gente fazer um jejum, é mais difícil a gente realmente procurar ter um relacionamento constante com Deus. É mais difícil por quê? Porque a gente complica mais. A vida com Deus, nosso relacionamento com Ele poderia ser mais fácil. Não é que você não vai ter que fazer renúncias, não é nada disso, sabe? Isso aí tudo talvez você já saiba. Mas é mais fácil a gente dificultar o processo. É mais fácil a gente realmente ficar estagnado no lugar e depois não ver nada acontecer e reclamar com Deus. Deus, mas você não tá me ouvindo? Deus, eu tô orando, mas você não me escuta. Enfim, muito mais fácil a gente olhar assim para situações ruins que têm acontecido na nossa vida, enfim, o que tem acontecido no geral, no Brasil, enfim. A gente não tá orando, a gente não tá lendo a Bíblia, a gente tá isso, a gente tá aquilo. É mais fácil falar, nossa, o inimigo se levantou contra mim, e ele se levanta mesmo, né? Ainda mais se a gente der brecha. Ele se levanta a todo momento, isso a gente sabe disso. Mas é muito mais fácil a gente só falar isso e não mudar. Porque no final das contas, a gente quer complicar. No final das contas, a gente quer jogar a culpa em alguém. É mais fácil chegar no final do ano e a gente olhar pra trás e não ver que a gente não fez nada de produtivo, sabe? Em todas as áreas da nossa vida. É mais fácil a gente reclamar do que a gente ter mudado, do que a gente ter escolhido. Lá atrás, sofrer uma pressão, sofrer uma mudança mesmo. Mas é mais fácil a gente chegar e reclamar, né? Porque é bem mais fácil a gente reclamar da nossa saúde, reclamar que a gente é esquisito das emoções, assim, fisicamente. Mas é muito mais fácil a gente não ir no médico, a gente não fazer exame, a gente não fazer uma atividade física, a gente não comer bem. É muito mais fácil a gente reclamar quando a gente tá passando mal, não é? Que facilitar se a gente pode complicar. Isso é uma coisa que às vezes a gente se assusta muito quando a gente escuta algo sobre isso. A gente pensa assim, meu Deus, sabe? Como que realmente a gente é, como que realmente a gente age. E isso é em várias áreas da nossa vida. A gente realmente espera acontecer algo que a gente não gostaria para poder olhar e reclamar. Que a gente simplesmente decidiu complicar aquela coisa quando a gente deveria ter tomado uma decisão. A gente decidiu complicar, simples levantar, fazer uma atividade física, comer direito. A gente decidiu complicar. A gente não tá vivendo em paz, como a música diz. É muito mais fácil a gente a culpa nas outras pessoas, porque de fato existem muitas pessoas na sua vida que não vão facilitar, elas vão complicar mesmo, sabe? Aquela pessoa que gosta de complicar, ela vai fazer isso. Mas você precisa ser a pessoa que também não aceita esse tipo de coisa, que não aceita esse tipo de intenção na sua vida. Você precisa ser a primeira pessoa que para de complicar. Hoje, olhe para a sua vida, olhe para tudo que tem acontecido nela e perceba se você tem mais complicado as coisas do que de fato tentado facilitar, do que de fato tentado viver em paz. Quando a gente olha pra essa música, como antes eu me peguei pensando sobre ela, que fala, é fácil demais viver em paz. Aí eu pensei, não é fácil, né? A palavra fácil causa um peso às vezes na gente. É fácil, é fácil. Não quer dizer, como eu falei, você às vezes vai estar em volta de você, vão ter pessoas que vão achar que não é fácil. E aí vão tentar complicar não só a vida delas, como a sua, como as situações em si. Né? Aquelas pessoas que olham para a vida como uma dificuldade adoidada e então realmente já vai achar que não é fácil. Mas é fácil sim a gente viver em paz, porque a gente fala que ora, a gente fala que acredita no Senhor e que Ele pode mudar todas as coisas, mas também é mais fácil a gente não mudar e a gente só viver assim, a gente colocando empecilho em tudo, em qualquer coisa. No que a gente puder, a gente vai realmente dificultar. Para no final a gente ainda ter uma lógica, assim, sei lá, na nossa cabeça de que foi muito difícil. É por isso que a gente não teve paz. É por isso que a gente não conseguiu dormir direito. É por isso que a gente fez isso. É por isso que a gente ficou doente. Não, é muito mais fácil a gente colocar a culpa nas circunstâncias. É muito mais fácil a gente colocar a culpa nos outros mesmos. Mas e você? E eu? O que eu tenho feito para descomplicar, para viver em paz mesmo? Será que eu tenho buscado, porque às vezes a gente busca situações tensas pra nossa vida, a gente mesmo procura.
Às vezes não é outras pessoas que trazem, às vezes não é a vida, realmente, as coisas acontecendo, não. Às vezes a gente é que busca situações que complicam mais a nossa mente, que complicam mais as nossas emoções. É a gente. No final das contas, se você parar pra pensar, a gente tem mais culpa do que as outras pessoas, do que as situações em si. Você pode fazer para começar descomplicando a sua vida, seja em qualquer área, a gente reclamar no final das contas. É muito mais fácil. Mas será que é isso que Deus espera de nós? Com certeza não. Até porque não vai haver uma mudança se a gente só ficar reclamando das coisas, se a gente só ficar complicando as coisas. No final, sabe? Falar, simplesmente não deu certo, simplesmente não aconteceu. É aquela frase de que um passo atrás às vezes não é perder, é ganhar. Porque às vezes a gente só tá querendo ir pra frente. Mas só com pensamentos errados, só com condutas e atitudes erradas. Então, no que você tem complicado a sua vida, primeiramente, ou a vida do seu próximo, e ore sobre isso e repense. A gente tá quase no final de 2024. Você só tem complicado na sua vida, complicações que você tem trazido pra sua vida. O que isso tem feito? Onde isso tem feito você chegar? No final da nossa reflexão, a gente possa entender essa música, de fato, né? De que é realmente fácil demais, mas é a gente que complica. É a gente que complica toda e qualquer situação que a gente pode complicar. No final também dessa reflexão, que você entenda que basta você mudar também. Basta você enxergar isso como algo que tem te causado problema. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse devocional mais simples, mais direto pra você e pra mim também, né? É algo que eu tenho pensado. Isso me veio à mente. Como eu falei, é um pouco engraçado. No final, a gente vê quanta verdade isso tem. Quanta verdade tem num pedacinho de música. Que tenha abençoado vocês. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E eu te espero, se Deus quiser, no próximo devocional. Tchau!